a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida com Deus, ela é uma constante guerra, constante batalha espiritual. Nós estamos dia após dia em batalha. O inimigo das nossas almas, ele não descansa, ele não para, ele não dorme. Ele está sempre tentando nos derrubar, ele está sempre tentando impedir a obra de Deus de avançar. Ele está sempre com algum intento, com algum projeto para atrapalhar o plano de Deus nas nossas vidas. Só que, da mesma forma que ele tem esse trabalho intenso contra nós, nós temos o nosso Deus em nosso favor. Nós temos o nosso Deus que nos prepara, que nos capacita, que nos dá ferramentas, que nos dá armamento, que nos dá capacitação para que nós possamos sair vencedores. Eu quero trazer uma palavra hoje, que se encontra lá no livro de Neemias. Lá no livro de Neemias, capítulo 4. Eu estava orando hoje de manhã aqui, e me veio à memória essa passagem de Neemias. A história de Neemias. Neemias estava em Suzã como copeiro do rei. Estava ali trabalhando, servindo o rei de outro país. Era cativo, tinha sido levado cativo. Estava servindo a outro rei. E de repente chega algum do seu familiar e trazendo notícia de Jerusalém, do remanescente daquele povo que havia se deixado para trás, que havia se deixado em Jerusalém para que a terra não ficasse desabitada. E quando eles chegam até Neemias, Neemias pergunta, estava ansioso por saber notícia da sua casa, da sua terra, queria saber como estava Jerusalém, como estavam os seus conterrâneos, os seus familiares, aqueles que haviam ficado ali. E a notícia que ele recebe não era uma notícia boa. Eles falam, olha, Jerusalém está destruída, os muros estão quebrados, as portas estão queimadas, e as pessoas que estão lá estão desanimadas, e além de desanimadas, elas estão perecendo ainda estão perecendo. E Neemias, ele se coloca na presença de Deus ali, ele vai jejuar, vai orar por dias ali, ele fica buscando a presença de Deus. Você vê isso nos primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Neemias. E Neemias se coloca ali diante de Deus para clamar, ele se humilha diante de Deus, pede perdão pelo pecado do povo dele, porque ele sabia que aquilo era consequência de pecado. Ele se humilha diante de Deus, e até que o rei percebe a sua tristeza, a sua angústia, e vê que aquilo não era algo de doença, percebe que era algo, tristeza do coração, a alma estava aflita, o coração estava entristecido. E ele fala com Neemias, pergunta por quê. Neemias conversa com ele, Deus dá graça a ele perante os olhos do rei, e o rei o envia de volta a Jerusalém para que ele pudesse reconstruir a cidade, para que ele pudesse reconstruir os muros e reconstruir as habitações ali em Jerusalém. Só que quando Neemias chega em Jerusalém para que fosse reconstruída os muros de Jerusalém, ele encontra um inimigo que o afronta, que o tenta humilhar, que zomba dele, que tenta de todas as formas o impedir, que era Sambalate. Sambalate era governador de Samaria. Samaria estava sob o domínio de Sambalate. Ele governava Samaria. E Sambalate, ele tenta de todas as formas impedir que Neemias tivesse êxito em sua missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, ficou ali zombando deles, né? Zombando deles. Só que Neemias, ele não se calou.
diante disso. Versículo 3 diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E então Neemias vai para a presença de Deus. Versículo 4: ouve, ó Deus, disse Neemias, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Neemias entende que o inimigo Sambalate que se levantava, não estava se levantando contra ele simplesmente, mas estava se levantando contra Deus. E Neemias prepara ali o seu povo, prepara ali os moradores de Jerusalém para a reconstrução. E lá no versículo 15 diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, ou seja, Sambalate, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo. Olha só que coisa interessante. Neemias, ele vê a audácia do inimigo, toda a sua articulação, ele ora a Deus, ele clama a Deus. Deus dissipa o conselho dos seus inimigos, Deus destrói o intento deles, mas ainda assim eles se preparam. Eles vão em frente, eles continuam o seu serviço, eles se preparam para a guerra, vão lá, colocam os seus aparatos de guerra. E o que eu quero chamar a sua atenção está aqui no versículo 17 e 18, que diz assim: os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia uma obra e na outra tinha armas. Em outras traduções fala que tinha espada. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingia nos lombos e edificava. E o que tocava trombeta estava junto comigo. Ou seja, eles não pararam por causa da ameaça do inimigo, eles não pararam por causa do poderio que o inimigo demonstrava ter, da fortaleza, da capacidade que o inimigo tinha de enfrentar, de confrontar, de até mesmo possivelmente destruir o povo que estava ali junto com Neemias. Eles não temeram a isso, mas não só isso, além deles continuarem a construção dos muros, além deles continuarem a edificação, taparem os buracos, a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles ainda estavam preparados. Com uma mão eles trabalhavam e outra mão estava com a espada. Estavam prontos para a guerra. Ou seja, se Sambalate reunisse o seu exército, reunisse ali a batalha, armasse a batalha contra Jerusalém, eles não precisavam correr do ponto de trabalho, do local de trabalho, até um local para buscar as armas. Não, eles já estavam ali preparados para batalhar, para guerrear, para enfrentar os seus inimigos. E quantos Sambalates, quantos inimigos se levantam contra as nossas vidas? Quantos que se levantam para nos afrontar, para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar a tranquilidade? Quantos Sambalates se levantam nos afrontando, zombando de nós, nos criticando, falando que nós não vamos conseguir, que aquilo que nós estamos fazendo vai ser frustrado, que o casamento não vai dar certo, que o negócio não vai dar certo, que nós não vamos prosperar, que não vai haver mudança para a nossa casa, para a nossa família, não vai haver restauração, que aquilo que nós nos propomos a fazer não vai acontecer? Quantos Sambalates se levantam? Aqui, Neemias e o povo de Jerusalém, eles estavam com armas físicas, mas nós que vivemos o tempo da graça,
Deus nos deixou armas espirituais para que a gente batalhe. Olha só, abra sua Bíblia lá na carta aos Efésios. Efésios capítulo 6. Olha o que Paulo nos ensina aqui. Carta aos Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Paulo, ele nos traz uma orientação de como nós enfrentarmos os sambalates dos nossos dias. Sambalate do tempo de Neemias hoje simboliza os principados, as potestades, as hostes das maldades, os dominadores que se levantam contra nós, que é a nossa guerra. Paulo vai dizer aqui, ó. Então Paulo, ele fala, versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, ele fala: nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade. Ou seja, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E Deus nos dá, no versículo 17 ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Além de Deus nos dar a proteção, nos dá o capacete, nos dá o escudo, nos dá a couraça, nos dá o calçado, Ele também nos dá a espada para que possamos guerrear. Amados, nós perdemos as batalhas espirituais por às vezes não usarmos a espada. A espada do Espírito, a espada do Espírito tem que estar sempre nas nossas mãos. Assim como Neemias, nós vimos lá em Neemias capítulo 4, que Neemias, ele trabalhava com a mão, os carregadores carregavam, mas em outra mão estava a espada. Eles estavam preparados para quando o inimigo viesse, lhe pegasse sobre aviso, ele estava preparado para batalhar. Às vezes nós deixamos a espada de lado. Paulo está falando, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós deixamos a espada de lado, não dominamos, não temos habilidade com a espada, ou simplesmente ignoramos a espada, não fazemos uso da espada. E muitas vezes vamos no confronto físico. Ao invés de ir para a batalha espiritual, nós vamos para o confronto físico. Quando somos confrontados, quando somos humilhados, quando as pessoas vêm, se levantam, são usados por Satanás. Porque embora a nossa batalha seja espiritual, quem vai se levantar contra nós são seres humanos. Satanás vai usar pessoas para nos atacar, vai influenciar, vai colocar palavras nos lábios que vai nos ofender, que vai nos trazer angústia, vai nos trazer tristeza, vai nos trazer confronto, vai nos trazer desconforto. E às vezes nós não sabemos usar a espada que Deus nos deu para vencermos o nosso inimigo, para batalharmos contra ele. Nós vemos que Neemias, lá no capítulo 4, embora ele tenha um inimigo, tenha tido um inimigo físico para batalhar, mas a primeira posição de Neemias é se colocar diante de Deus e orar, buscar a Deus. Ele primeiro combateu o inimigo espiritual. Ele primeiro foi perante Deus: olha Deus, olha o que Sambalate está fazendo, olha a ameaça desse povo que está se levantando contra nós, contra a tua obra, contra a realização do teu querer. Ele se colocou na presença de Deus. E quando as pessoas se levantam contra nós, quando as circunstâncias se levantam contra nós, que são as nossas batalhas do dia a dia, que são os confrontos que nós enfrentamos no dia a dia, as tentações, as dificuldades, as adversidades, nós não podemos confrontar as pessoas, nós não podemos ir contra a carne, nós temos que nos prostrar diante de Deus e colocar diante de Deus e batalharmos, usando a palavra do Senhor. Usando a palavra do Senhor, as promessas de Deus em nosso favor, usando o que a palavra de Deus diz a nosso respeito e nos posicionarmos contra o mal, nos levantarmos na autoridade que há no nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, que foi nos dado por direito, que foi nos entregue, nos pertence, é direito nosso, nós temos o direito a esse nome, nós pertencemos a Cristo Jesus e nós temos o direito a fazer uso deste nome. Nós vemos Paulo, por exemplo, lá no livro de Atos, se não me foge da memória, capítulo 16, quando Paulo chega a determinada cidade e começa a pregar o evangelho, vem uma moça que tinha o espírito de adivinhação e começa a falar: este é servo do Deus vivo. E
por 3 dias ela ficou atrás de Paulo, toda vez falando isso. E Paulo se incomodou com aquilo. Só que Paulo não foi brigar com a moça. Falou: olha, para, porque já está me incomodando. Não, Paulo sabia e tinha discernimento que aquilo era espiritual. Então ele se vira para ela e fala para o espírito, e ordena para aquele espírito que perturbava aquela moça, que estava na vida dela, e ordenou que ele saísse. Temos que ser sábios. O melhor é, você deixa quieto, você vai perante Deus, faça como Neemias. Vai perante Deus e fala: Deus, o Senhor está vendo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando. Olha o que essa pessoa está falando, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo à minha volta. Olha a situação que está dentro da minha casa, dentro da minha família, que está tentando destruir o meu lar, destruir o meu casamento. E se levantar contra o mal. Em nome de Jesus. Espírito maligno, você que trouxe essa perturbação. Você mal que está influenciando, que está agindo, que está colocando circunstância ao redor, que traz desavença, que traz contenda, que traz desentendimento. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Se posicionar diante do mal. Ficar firme na presença de Deus e se levantar contra o mal. Isso é usar a espada do Espírito. Isso é usar a arma que Deus nos deu para nós podemos guerrear. Só que para isso nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter compreensão para que a gente possa manusear bem a palavra. Paulo fala a Timóteo que temos que ser como obreiros aprovados que manuseia bem a palavra de Deus. Temos que saber manusear, temos que saber operar. Deus nos deu uma arma e nos deu um manual para que a gente possa usá-la. Ele não entregou uma espada nas nossas mãos e deixou a gente ao léu. Não, Ele nos deu uma arma e nos deu um manual de como usá-la em cada situação. Em cada situação. Quer ver um exemplo disso? Volta um pouquinho aí. Nós estamos em Efésios, volta em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Olha a orientação de Paulo para a igreja de Galáxia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, e aí ele vai falando as obras da carne, né? Fala tudo que é obra da carne. E agora preste atenção, versículo 22. Versículo 22, ele citou todas as obras da carne aqui, mas no versículo 22, ele nos dá uma ferramenta de batalha também. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem outras traduções que falam que é domínio próprio. Olha o que Paulo está falando. Lá em Efésios 6, ele fala que Deus nos dá a espada do Espírito. Aqui ele fala que o Espírito produz em nós um fruto, e que este fruto gera em nós, quando esse fruto é desenvolvido, ele gera em nós o amor, ele gera em nós o gozo, a alegria, ele traz em nós a paz, traz para nós a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. E às vezes tudo que nós precisamos é simplesmente a última, a temperança ou o domínio próprio. Terá o autocontrole, para que no momento de raiva, para que no momento que nós somos confrontados, que o sangue ferve, vamos dizer assim, né? Que o sangue ferve, vem aquela situação, sabe, pesada mesmo, que você quer reagir, você tem o domínio próprio. Por quê? Você está usando a espada do Espírito, você está guerreando. Quando você rebate uma afronta, você dá brecha para que o problema aumente. Provérbios fala sobre a paciência, a mansidão. Provérbios fala que quando a gente é paciente, é passivo, a gente evita o mal, a gente
contorna a situação e evita a contenda, evita o mal. E nós temos que fugir desses problemas. E às vezes tudo que nós precisamos é de um pouco de mansidão e de temperança, ter o domínio próprio, ter o autocontrole e não deixar a natureza carnal falar mais alta e irmos contra a pessoa, porque nós sabemos que aquilo é uma ação de Satanás que se levanta para nos tirar da presença de Deus. Porque a ira não pertence a nós, pertence a Deus. A Bíblia mesmo fala: ireis, mas não pequeis. Ou seja, segura a sua ira, segura a sua onda aí e não deixa a ira te dominar. E ainda diz: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. E o que acontece? Se a pessoa ela não tem a mansidão, se ela não tem o domínio próprio, ela vai explodir, vai gerar um problema dentro de casa, vai gerar uma briga, vai gerar um conflito e consequentemente vai ficar um para um canto, outro para o outro, e às vezes vai dormir desse jeito. E a Bíblia fala: não deixe que o sol se ponha sobre e a pessoa vai dormir irado, revoltado com o próprio cônjuge, que a Bíblia fala que é um só, é carne da carne e osso dos ossos, como Adão mesmo falou. Por quê? Faltou usar a espada, faltou usar a espada do Espírito, faltou que houvesse ali mais mansidão, mais temperança. Quando nós temos habilidade com a espada do Espírito, que é a palavra, esses frutos se manifestam, o fruto do Espírito se manifesta. E nós temos o discernimento, nós sabemos que o problema não está no que a pessoa está falando ou o que ela está expressando. O problema às vezes está além, o problema às vezes é outro. Às vezes a pessoa que está provocando, buscando ali um problema, que está causando um problema, que está ali com conversas e provocações, às vezes ela teve um dia ruim também, e tudo que ela quer é conversar sobre aquele problema dela, tudo que ela quer é solucionar o problema dela que ela passou. Só que como não há mansidão, como não há temperança, como não há habilidade em usar a espada do Espírito e discernir o que está por detrás, a pessoa acaba entrando em conflito, acaba contendendo, discutindo, e o inimigo reina. Satanás reina, tira a paz do casamento. Às vezes aquilo vai se acumulando, vai perdurando e vai acumulando mais problemas e mais problemas. Tem gente que não resolve, só piora a situação. Então é isso que Paulo está nos ensinando, é isso que a Bíblia nos mostra. É isso que a Bíblia nos mostra. Às vezes a gente chega no trabalho, encontra alguém lá, às vezes o patrão está irado. Chega no trabalho, é o patrão que está nervoso. Aí você já discute, você já fala mal, você já fica de cara virada, às vezes até vai para as vias de fato, dependendo do ímpeto da situação, do ardor da situação, vai até para as vias de fato. E o que está por detrás disso? Quem que está querendo roubar alguma coisa? Quem que está querendo destruir? Então nós temos que ter a sabedoria e temos a habilidade com a espada do Espírito. É uma ferramenta essencial. Não basta simplesmente estarmos com a couraça, com o capacete, com o escudo levantado, se nós não estivermos cingidos da espada. Nós temos que fazer, nos dias em que nós vivemos, nós temos que fazer como Neemias. Volte lá em Neemias capítulo 4, por favor. Nós temos que fazer como Neemias. Neemias, ele foi continuar o seu trabalho. Ele não parou de fazer aquilo que ele estava fazendo. E tudo que Satanás quer é parar a gente. Quando levanta um problema dentro de casa, quando levanta um problema no trabalho, quando levanta uma situação, às vezes na rua, às vezes outros problemas que vêm familiar, outras situações que se levantam, é simplesmente para fazer com que nós paremos de prosseguir em conhecer a Deus, é para parar o trabalho de edificação de Deus nas nossas vidas. Porque tudo que Sambalate queria era frustrar os planos que Neemias tinha de reconstruir a Jerusalém. Só que ao invés de Neemias sendo confrontado, sendo ali afrontado por Sambalate, quer ver versículo 7 do capítulo 4 de Neemias, diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, e que
tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Olha o propósito do inimigo. Olha o propósito de Satanás em trazer um problema dentro de casa, em trazer uma contenda, em trazer uma situação que provoca ira, que nos tira a paz. Olha a intenção de Satanás, é impedir o intento de Deus em nos restaurar, em fazer de nós vasos de bênçãos, em fazer de nós a candeia de Deus em meio ao mundo. Que a Bíblia fala que nós somos sal e luz. O intento de Satanás é simplesmente apagar, ofuscar a luz de Deus em nós. Porque quando nós deixamos que a espada do Espírito fique de lado, nós não conseguimos vencer a batalha, nós automaticamente pecamos contra Deus e o pecado nos separa de Deus. E a obra de Deus ali é parada, é estacionada. Às vezes aquele casamento que estava sendo restaurado, que já estava sendo transformado, Deus já tinha feito uma grande obra de mudança, chegou até determinado ponto, só que por falta de usar a espada do Espírito, ali começa uma destruição novamente. E às vezes vai a pico, afunda, o casamento não dá mais certo. Às vezes a pessoa, ela estava crescendo, estava prosperando, o negócio estava indo bem, mas vem um enviado de Satanás ali, cria uma situação onde a pessoa, ao invés de crescer, ela decai, porque ela não está tendo discernimento, ela não está usando a espada do Espírito. A espada do Espírito é a nossa arma de guerra, é a única arma que Deus nos deu para batalharmos, mas nós não podemos deixá-la, nós não podemos abandoná-la. Nós temos que estar aqui trabalhando com a mão e a espada na outra. Hoje, como a espada é a palavra, tem que estar no nosso coração e na nossa boca e na nossa mente. Porque às vezes o agir de Satanás é colocar coisas à nossa volta, à nossa frente, para que gerem em nós a cobiça, para que gerem em nós pensamentos pecaminosos, para que gerem em nós algo que nos distraia da presença de Deus, que nos tire do foco. Às vezes a estratégia de Satanás contra nós é nos tirar ali do foco da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus, afastar os nossos pensamentos, nos enredando, nos levando para o pecado, para o erro. E se nós não tivermos o discernimento, se nós não soubermos batalhar, e como nós vamos batalhar? Como Neemias batalhou. Neemias, embora ele tivesse uma espada física, ele foi diante do Senhor. Paulo fala, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. Então, meu irmão, nós temos que nos levantar contra o principado. Nós temos que nos levantar contra o império das trevas e repreender o mal. Quando alguém chega nervoso, chega perturbado perto de você, usa o fruto do Espírito a seu favor, usa a mansidão, usa a temperança e mantenha-se calmo, porque nós somos justificados por Deus. É Deus quem nos justifica, o justo não se justifica, foi Jesus quem nos justificou. Então às vezes o melhor é o silêncio, o melhor é você ficar calado e deixa falar até perder o argumento, até perder a razão, até perder a linha de raciocínio. Às vezes o melhor é o silêncio, é você ter paciência para suportar. Mas quando você for confrontado e você perceber que não tem como você batalhar, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. No versículo 9 diz assim: após o intento de Sambalate, o que Neemias fez? Versículo 9 do capítulo 4 de Neemias diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Ele se preparou, ele se armou, mas antes de tudo, ele foi aos pés do Senhor. Nós temos que nos preparar também, temos que nos armar, sabendo que a afronta vai vir. Então nós temos que estar com o espírito preparado para enfrentar as adversidades, as tribulações. Só que nós temos que nos colocar na presença de Deus. O segredo é uma vida de oração, é uma vida de entrega diante de Deus. E o versículo 10 de Neemias diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro.
Versículo 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entraremos no meio deles e os mataremos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Pus o povo pelas suas famílias, como com suas espadas com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse-me aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha só a estratégia de Neemias. Ele vai e pôs guardas, preparou o povo. Quando a batalha vem, nós temos que ter os guardas. O salmista fala: Senhor, põe um guarda na minha boca para eu não pecar contra o Senhor, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela serve como guarda. As promessas do Senhor, ela serve como guarda para nós. Porque como Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás falou para ele: olha, manda que esse pão vire pedra. Ele fala: nem só de pão vive o homem. Satanás vê que ele usa a palavra para rebatê-lo. Então Satanás fala: olha, a Bíblia fala que Deus dará ordem a seus anjos para lhe guardar e em nada lhe fará mal algum. Então você pode pular daqui para baixo que o anjo vai te proteger. Aí Jesus faz o quê? Ele usa a palavra também para rebater. Fala: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Jesus conhecia a palavra e dominava a espada. Ele tinha domínio da espada. E nós temos que ter domínio dessa espada. Nós temos que dominar a palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias. Nós não podemos deixá-la, nós não podemos abandoná-la. Ela tem que estar ali, com a mão trabalhando e a espada na outra mão, preparados. A palavra tem que estar no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente, para que quando vier a situação, nós temos o discernimento do Espírito, compreendemos o que está acontecendo e usamos a palavra do Senhor, que era a nossa espada, para nos defender, para atacar o nosso inimigo, e assim podemos sair mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo nos preparou, Cristo nos deu toda a estrutura para encerrarmos. Efésios 6 novamente. Só reforçar para você a preparação que Deus te deu, que Deus nos deu. Olha só, Paulo diz assim, versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Versículo 18, ele nos orienta: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha a forma, Paulo, além de dar as ferramentas, ele nos fala como usar. A oração, ela é essencial para a nossa vida, para que a gente possa usar a espada do Espírito. É a nossa arma de ataque, é a nossa arma que nós temos para vencer o nosso inimigo. É a palavra de Deus, e a oração é uma das formas de nós usarmos. Quando o inimigo se levanta, você vai para a presença de Deus, fala: Senhor, olha lá, Sambalat está armando contra mim. Ele está se levantando, ele quer impedir a obra do Senhor na minha vida. Ele quer impedir que o Senhor restaure a minha casa, restaure a minha família, que o Senhor me abençoe, que o Senhor transforme a minha vida. E se levanta em nome de Jesus, e a vitória vai te pertencer. Amém? Vamos nos colocar na presença de Deus, fazer uma oração para nós encerrarmos. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra. Senhor, e neste momento nós nos colocamos em tua presença para fazer uso, ó Pai, daquilo que o Senhor nos deu, da ferramenta de guerra que o Senhor nos deu.
Em nome de Jesus nós nos levantamos contra todo mal que se levanta contra a tua obra, contra a tua igreja. Senhor, contra todo inimigo que traz resistência aos corações, contra todo o agir de Satanás que traz, ó Deus, a cegueira espiritual, que cega o entendimento de muitos, que não deixa eles compreender a verdade, que não deixa eles compreender a tua vontade, o teu querer. Ó Pai, em nome de Jesus, que todo intento de Satanás venha cair por terra, que todo o agir de Satanás caia por terra. A obra do Senhor, e a tua palavra nos diz que contra a obra do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos conhecimento da tua verdade e sabemos que, ó Deus, contra a tua palavra, ó Deus, a tua palavra ainda nos diz que passarão céus e terras, mas a tua palavra não passará. Ela permanece, ela é fiel, ela é verdadeira, é a boca de Deus nos orientando, nos falando conosco. Senhor, e em nome de Jesus nós repreendemos toda a hoste da maldade, todo o principado, toda a potestade, todo o agir de Satanás, que impede essa pessoa de avançar, que impede essa pessoa de se aproximar do Senhor, que impede essa vida, ó Pai, de se achegar aos teus pés, de buscar a tua face, de se converter dos seus maus caminhos. Este mal que aprisiona essa pessoa no mundo dos vícios, no mundo das drogas, que retém essa pessoa, ó Pai, em uma vida de promiscuidade, em uma vida de perversão. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos: mal, saia dessa vida agora, saia dessa casa agora, deixa essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Você, demônio, que tem tentado impedir o crescimento dessa igreja, que tem tentado impedir o crescimento dessa obra, eu te ordeno agora, é no nome de Jesus, saia agora, saia da frente, em nome de Jesus. Que seja despedaçado todo o ferrolho de ferro, que toda porta de bronze seja quebrada, que todo impedimento caia por terra, que toda resistência saia, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos munidos da arma do Espírito, nós fazemos uso do nome sobre todo nome, e essa obra pertence ao Senhor Jesus, e nós decretamos o crescimento, nós determinamos a falência do mal, nós repreendemos todo o agir de Satanás e ordenamos que todo intento de Sambalate que se levanta contra a obra do Senhor, contra a edificação dos muros, contra a construção de Jerusalém, em nome de Jesus, caia por terra. Nós ordenamos: mal, vai embora para nunca mais voltar, e que haja um renovo do Senhor, e que haja transformação do Senhor, e que haja fortalecimento e encorajamento para que a tua obra venha crescer. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e traz a mudança, que haja um milagre, porque sabemos que em ti nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.